Muito obrigado, muito obrigado, Ariadne. Está me escutando perfeitamente? Estamos. Então tá bom. Primeiro eu queria agradecer a você, principalmente, ao Dr. Newton Takashima, grande companheiro de Hospital Brasil de muito tempo atrás, né? De quando a gente começou tudo isso. E é uma missão difícil, mas eu peguei hoje os principais aspectos do autismo, tentei resumir e vou colocar para vocês uma aula que eu achei bastante interessante, bastante enxuta, mas com o objetivo de mostrar para a gente, né, de maneira geral, o que tá sendo colocado. Quer dizer, a gente tem uma mídia, né, extremamente importante falando sobre autismo, revistas, jornais, gibis, né? Então, filmes. Então, é um assunto que está realmente em voga, não só dentro da área médica, né, de maneira geral, mas em todas as áreas. A gente vê na área social, né, a gente conversa por aí, todo mundo dando opinião, porque praticamente é um assunto sim, para todos, né? Para a população de maneira absoluta, é uma coisa geral, né? Então, tem gente que bate papo sobre autismo, mas eu acho que as pessoas precisam ganhar mais conhecimento técnico, né? E talvez eu vou trazer algumas coisas que eu acho importante do ponto de vista técnico, e atualizado, e também um pouco da minha opinião do que está acontecendo com essa patologia, tá? Então, o que tem de mais novo é que a gente tinha antigamente o autismo muito fechado, né? E esse DSM-5 que eu vou mostrar para vocês, que é a nova classificação da Sociedade Americana de Psiquiatria, permitiu a gente transformar esse autismo muito fechado, muito pronto, para um espectro autista. Então, hoje em dia, a gente tem um espectro muito grande, desde crianças muito leves, né? Ou crianças com inteligência extremamente avançada, até crianças com deficiência cognitiva, mental e autismo muito grave. Então, hoje em dia, a gente tem esse espectro muito grande e esse talvez seja um dos grandes motivos do número maior desses pacientes. Para a gente ter uma criança, um adulto com autismo, a gente tem que ter um comprometimento na comunicação, seja verbal ou não verbal, e comportamento restrito e repetitivos desse comportamento. E a ideia, né, sempre tentar fazer um diagnóstico o mais precocemente possível desses pacientes, tá? Então, esse aqui é o DSM-5-TR, que é de 2023, e vocês estão vendo que no capítulo número 1 você tem os transtornos do neurodesenvolvimento, que são esses aqui: deficiência intelectual, distúrbios da comunicação. O terceiro é o transtorno do espectro autista, no qual a gente vai falar especificamente hoje. A gente tem o TDAH, os transtornos motores. Então, dentro desse capítulo dos transtornos do neurodesenvolvimento, o capítulo número 3 é sobre os autistas. Para a gente fazer diagnóstico do transtorno do espectro do autista, a gente tem dois pilares básicos: o pilar A e o pilar B. O pilar A fala déficit na comunicação social, emocional e em múltiplos contextos. Quer dizer, são crianças que você tem comportamentos não verbais, dificuldade na interação social. E o B, você tem comportamentos restritos e repetitivos desse comportamento. Então, daqui, ó, o A, você tem que ter isto para você falar que essa criança é autista: dificuldade na reciprocidade, abordagem social anormal,
estabelecer uma conversa anormal, anormalidade no contato social, anormalidade na linguagem corporal, dificuldade de aprender relacionamentos, dificuldade em compartilhar brincadeiras. Para você classificar esta criança com autismo, você tem que estar presente o A e o B. O B, estereotipias motoras, alinhar objetos, fala estereotipada, insistência nas mesmas coisas, padrões ritualizados, padrões rígidos de pensamento, seletividade alimentar, interesse fixo e altamente restrito, forte apego a preocupações. Quer dizer, para você classificar este pacientezinho, criança ou adulto, você tem que ter os dois critérios presentes para você falar, ó, este paciente tem autismo. E também existe o critério C, o D e o E. Esses sintomas que todos que vocês viram têm que estar presente desde o início do desenvolvimento. Esses sintomas têm que causar prejuízo funcional para esse paciente, e esses sintomas não são explicados por um outro tipo de deficiência, por exemplo, deficiência intelectual ou alguma outra coisa. Então, se você tem os pilares A, os pilares B e o C, o D e o E, é a maneira correta da equipe multidisciplinar ou do médico fazer o diagnóstico de autismo. Segundo esse DSM-5, a gente tem 3 níveis: o nível 1, que é o nível leve, o moderado e o severo. Esses níveis leve, moderado e severo, eles foram substituídos no último DSM pelos níveis de suporte. O que é o nível de suporte? Nível de suporte 1 é aquela criança com nível de suporte mais leve, que é mais ou menos o nível leve que a gente via aqui. Então, esse nível de suporte leve é aquele paciente que precisa de pouco suporte, exige pouco apoio da equipe, exige pouco apoio dos pais. É o leve. O moderado exige já um apoio substancial, quer dizer, aquele paciente um pouco mais grave, mas é o nível intermediário e corresponde ao nível moderado da última classificação. E a gente tem o nível 3, que é o paciente mais grave, que é aquela situação mais comum, onde tem grandes déficits na habilidade social, na comunicação. É aquele paciente que tem inflexibilidade, é aquele paciente que se autoagride, é aquele paciente extremamente grave e que vai precisar de muito suporte. Então, se traduziu esse nível 1, 2 e 3 pela exigência do apoio, pela exigência de um suporte. Então, hoje em dia, além de a gente falar que o paciente é autista, a gente vai classificar ele no final como nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Então, no DSM-5-TR, que é este livro da Sociedade Americana de Psiquiatria de 2023, vocês estão vendo nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. A nova classificação ainda fala que você tem que mencionar o nível cognitivo desse paciente. Então, vocês estão vendo aí que a gente vai colocar no nosso diagnóstico que o paciente tem deficiência intelectual ou que ele não tem deficiência intelectual e que também se refere se ele tem linguagem funcional, quer dizer, se ele consegue se comunicar. Então, além do nível de suporte no nosso diagnóstico final, a gente vai colocar se ele é deficiente cognitivo e colocar o nível de comunicação que ele faz, se ele é funcional em termos de fala e de linguagem. É este o diagnóstico que a Sociedade Americana de Pediatria exige, e é isso que nós fazemos hoje em dia para fecharmos o nosso diagnóstico. O diagnóstico tem que ser desta maneira que eu coloquei aqui. Então,
o que a gente ainda usa habitualmente no TASI, etc. e tal, ainda é essa classificação antiga, que é o CID-10. Mas também a gente vai passar para o CID-11 e tudo isso vai estar escrito no CID-11. O CID-11 também é parecido um pouco com o DSM e permite essa nova classificação. Agora, vamos falar das coisas polêmicas do TEA, do autismo. Por que existe, né, um aumento, né, do número expressivamente dos casos no mundo inteiro? E essa prevalência é nos Estados Unidos. Então, vocês estão vendo aí 2023, né? Para cada um nascimento, né? Você, para cada 36 tem um. Então, praticamente, existe uma prevalência que ela foi um foguete. Quer dizer, você tem muitas crianças sendo diagnosticadas com autismo, ninguém sabe exatamente por que isso aconteceu, né? Mas vocês podem ver que em 2004 era 1 para 150, em 2006 era 1 para 150, depois isso foi escalonando, né? E hoje em dia é um nascimento para 36, quer dizer, é um aumento muito expressivo. Continua tendo um pouco mais meninos do que meninas, e no Brasil a gente não tem a possibilidade, porque a gente não tem pesquisa suficiente para isso, tá? Agora, como vocês estão vendo, as classificações do DSM-3, do DSM-3R, DSM-4, eram mais travadas. E esses casos que são mais leves, né, não eram computados. Então, hoje em dia, entrou dentro do espectro casos extremamente leves que antigamente não eram colocados como autismo porque eram extremamente amarrados em termos diagnósticos. Os casos muito leves, então, explodiram em termos de diagnósticos, né? Então, o paciente vem, cabe dentro daquela classificação, ele é classificado como autismo, né? Com bom funcionamento cognitivo, quer dizer, adultos sendo diagnosticados, adultos com formas leves. Então, essa também é uma maneira de aumentar muito a prevalência. E casos extremamente graves também entraram nisso, mas a gente acha que principalmente os casos mais leves é que contribuíram para o aumento gigantesco do autismo. Em termos de etiologia, o que existe hoje em dia é que os principais estudos levam a crer que a genética é mandatória. Então, existe múltiplos genes, existe uma hereditariedade familiar marcante, porque existem famílias com vários membros de autismo, e isso a gente sabe. O que a gente não sabe e que a gente não identificou, quais são especificamente esses genes. Então, a gente acha que isso pode ser uma herança poligênica. Existem os fatores ambientais também que são muito discutidos, né? Em termos de que algumas mudanças que ocorreram esses últimos anos, né? Ambientais mesmo, como o aquecimento, como a forma com que nós se relacionamos, com a própria alimentação que a gente tem hoje em dia, podem estar correlacionados com isso. Então, juntando a genética com esses fatores ambientais, existe a epigenética, que é essa modificação. Então, muitas vezes, existe esse nome novo, que chama epigenética, que é simplesmente a nossa formação genética transformada um pouco pela situação ambiental. Mas, seguramente, várias famílias com autismo, né? Pai, primos, mães, filhos, é uma coisa que é muito marcada. Então, estou mostrando para vocês aí um gráfico de múltiplos genes descritos nas últimas décadas, tá?
relacionadas ao autismo, mas são genes relacionados a transtornos do neurodesenvolvimento, nada específico de autismo. Então, não existe um gene específico, e sim uma herança poligênica. Outra coisa que eu gostaria muito de colocar nessa reunião é que existem o autismo considerado primário e o autismo considerado secundário. O que é um autismo primário? O autismo primário são aqueles pacientes, aquelas crianças, cujo é uma criança absolutamente normal e nós não achamos nenhuma doença, nenhuma patologia associada ao autismo para essa criança. E o autismo secundário são os autistas relacionados a uma determinada síndrome genética, a um determinado evento que aconteceu pré ou perinatal, aqueles prematurinhos, a uma paralisia cerebral, a uma epilepsia, a um TORCH, que é, por exemplo, uma infecção congênita. Quer dizer, existe uma doença por detrás desse autismo. E esse autismo que é secundário, ele tem os mesmos critérios A e os mesmos critérios B do autismo primário. Só que no autismo primário, que é a maioria das crianças, dos adultos com autismo, nós não encontramos uma patologia de base. São aquelas pessoas que não têm dismorfias, não têm uma doença específica e têm os critérios do transtorno do espectro autista. O que cresce hoje em dia é o autismo secundário, porque a gente consegue hoje em dia, cada vez mais, através de exames complementares, como ressonância magnética, como estudos genéticos, como vários estudos, fazer diagnóstico. Então, nós estamos cada vez mais fazendo diagnóstico de autismo secundário. Mas preste atenção, o autismo secundário é só 35%. A maioria dos autistas, nós não encontramos nenhum fator biológico que explique o TEA nele. Então, aqui, ó, autismo primário, etiologia indeterminada, sem uma pista diagnóstica, exame físico e neurológico motor normal e exames complementares, pode procurar que não tem nada. Então, a maioria continua aqui, nesse nicho, e a gente não sabe o porquê que esses pacientes têm o transtorno. Então, por exemplo, eu estou mostrando aqui, não sei se vocês estão vendo, né? Dois irmãos, né? Para mostrar a hereditariedade, que são autistas. E esse é um pacientezinho meu, também com autismo, né? Então, vocês estão vendo que são crianças que não têm uma patologia de base, certo? Então, vou mostrar mais um vídeo, tá? São pacientes que têm manias, que têm estereotipias e tudo mais, mas não tem uma doença que explique esse autismo. Isso é um autismo primário, né? Então, são crianças que praticamente estão vendo manias, estereotipias, os próprios pais mandam os vídeos para a gente e a gente vê, né, crianças fazendo essas estereotipias aí. Por outro lado, a gente tem o autismo secundário. O que é secundário? Secundário é alguma doença. Infecções congênitas, prematuridade, malformações cerebrais, erros inatos, epilepsia. Quer dizer, esses autistas, eles são secundários a alguma patologia. Então, vocês estão vendo aí inúmeras doenças, né, listadas aí para vocês, nos quais é um autismo secundário ou sindrômico, porque eles são autistas, né, decorrentes de uma doença, de uma patologia orgânica. Então, o diagnóstico é uma síndrome de Rett, mas ele tem e cabe nos transtornos do espectro autista, porque ele está classificado como A, como B, etc. Mas o importante aqui é a doença de base dele. Então, eles estão dentro dos critérios, porque eles cabem nos critérios A e B, porém, eles têm outra doença. E nós, neuropediatras, temos obrigação de dar o diagnóstico etiológico para a família. Então, aqui são novos
novos genes, né, que estão sendo descritos, que têm relação ao autismo. Todo dia, né, tenho certeza que saem novos genes, a genética ela é explosiva, mostrando para a gente que existe uma genética por detrás de várias doenças, como o autismo, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, esse é um paciente meu, né, lá do Hospital Darcy Vargas. Obviamente, é uma criança, uma paralisia cerebral, ele está na cadeira, mas olha, ele cabe perfeitamente no diagnóstico de transtorno do espectro autista. Mas ele é um PC, ele é uma encefalopatia crônica não evolutiva. Aqui, outra criança, tá? Eu não consigo ver, mas acho que é uma criança com síndrome de Down, tá? Ela está se auto, sei lá, mordendo, se automutilando, e ela é uma síndrome de Down, mas ela cabe também dentro do transtorno do espectro autista, tá? Vocês estão vendo perfeitamente, né? Essa criança é uma criança lá da Faculdade de Medicina do ABC, é uma mucopolissacaridose, né? Vocês estão vendo essa face grosseira e tudo mais, é uma mucopolissacaridose tipo 2, tá? Nosso paciente lá da fundação também é uma criança que está na cara, ele é um doente que tem uma MPS, mas ele cabe perfeitamente nos critérios do transtorno do espectro autista. Então, ele tem a mucopolissacaridose, mas ele é um autista. Essa criança também eu vou passar para vocês, é uma criança com síndrome de Down, tá? Mas ela faz muitas estereotipias, ela tem atraso de linguagem, ela não tem contato adequado, então ela tem uma síndrome de Down e também é considerado TEA. Essa criança outra é uma criança também, essa criança é do consultório, era uma criança do consultório, era uma criança normal, e agora vocês estão vendo ela mexendo as mãos e tudo mais. Eu depois vou perguntar quem sabe esse diagnóstico. Eu não vou falar esse diagnóstico agora, tá? Vou deixar para o final, vou ver se alguém adivinha qual o diagnóstico desse paciente aqui, tá? Então, essas irmãs aqui, vocês estão vendo, também lá do ambulatório da faculdade, tá? É uma mucopolissacaridose também, né? Em investigação, né? E a gente acabou fechando o diagnóstico e tem critérios. Esses meninos aqui são três irmãos, vocês estão vendo? Olha as faces dele, né? Vocês estão vendo a facezinha dele. São três irmãos, a menina, a irmã não tem a doença, mas são três irmãos. E eles cabem dentro dos critérios A e cabem dentro dos critérios B. Então, do C, do D e do E. Então, se você vê fio, né, certamente eles estão dentro do espectro autista. Só que você tem um pai, que a menina é normal, e três filhos que têm uma doença. É uma doença genética? É uma doença genética. Então, a gente tem obrigação de falar para a família que isso é uma doença genética, não é só autismo, então é uma doença genética. Então a gente tem que investigar nesses casos, porque existem pistas que levam a gente a um diagnóstico, tá? Então vamos lá. Então vocês entenderam. Existe o autismo secundário, que é muito importante a gente fazer diagnóstico, embora seja minoria. Existe o autismo primário, que é mais fácil. O diagnóstico é feito como qualquer patologia. Então, a gente senta na frente da família, do paciente, e pergunta, né? QD, a história pregressa da moléstia fetal, principalmente gestação, parto e nascimento, e tem o FIV aí, né? Porque muitas mães com fertilização in vitro têm crianças que têm TEA ou outras doenças genéticas e que o obstetra garante que vai dar tudo certo e às vezes nascem crianças com transtorno do espectro autista ou outras doenças genéticas, tá? Atraso motor, geralmente a parte motora desses pacientes é normal e fica muito mais fácil da gente entender porque eles têm um atraso na cognição, principalmente na fala, na linguagem. Antecedentes pessoais, nada digno de nota. Antecedentes familiares, geralmente tem pacientes com autismo ou primos ou gente na família com autismo. Mas uma coisa que está chamando muita atenção
é a idade dos pais, porque isso é uma coisa que a idade mais velha, pais mais velhos, têm mais chance de ter pacientes com transtorno espectro do autismo por causa do próprio óvulo, por causa do espermatozoide. Então, vários estudos hoje em dia dizendo que pais mais velhos, obviamente, podem ter crianças com doenças genéticas, e o autismo é mais uma dessa que prova que quanto mais velho o pai e a mãe, menos viável esse espermatozoide, esse óvulo também. Exame físico geral, geralmente muito importante, exame neurológico, e aí você vai partir para a sua hipótese diagnóstica, que é transtorno do espectro autista. Na hora que você faz esse diagnóstico, você vai pensar, como eu penso, será que isso é um autismo primário, certo? Que eu não vou encontrar nada em nenhum exame, não preciso fazer exames complementares? Ou é um autismo secundário, que eu estou diante de uma doença, uma patologia que está por detrás disso? Aí sim eu vou ter que pedir exames complementares e investigar esse paciente, porque eu estou achando que ele não é só autista, estou achando que ele é autista e mais alguma coisa. Então a gente costuma pedir exames complementares, ressonância, fundo de olho, amônia, lactato, CK, de acordo com a nossa hipótese diagnóstica, se a gente acha que o autista é secundário. Se o autismo é primário, e a maioria é primário, não há necessidade de pedir exames complementares. Mas olhem bem o paciente, tenham certeza que esse paciente não é autista secundário, porque muitas vezes passa alguma coisa desapercebida. Eu sempre chamo a atenção dos meus alunos. Nós, neuropediatras, não podemos passar e não fazer um diagnóstico de um autismo secundário de jeito nenhum, principalmente por aconselhamento familiar. Vocês viram, né? Três crianças, né? Três crianças comprometidas, né? De idades diferentes. Então, será que foi dado só o diagnóstico de autismo para um daqueles lá e ficou por isso mesmo e ninguém fez aconselhamento genético? Para que aquele pai tem três filhos deficientes com uma patologia? Então, é preciso prestar atenção, é preciso fazer diagnóstico, principalmente diagnóstico dos autistas que a gente acha que são autistas secundários. As avaliações. A gente pede, de maneira geral, avaliação da fono, da psicóloga, terapeuta ocupacional, oftalmo, etc. Mas cada caso é um caso diferente, tá? Nós que montamos a clínica Aproximar, né? E a gente tem, por excelência, tentar fazer o diagnóstico, a gente quer fazer o diagnóstico multidisciplinar. Então, o paciente chega na nossa clínica, ele vai ser avaliado pela enfermeira, pelo neuropediatra, pela psicóloga, pela fono e pela terapeuta ocupacional. A gente monta cada um os seus diagnósticos, nós fazemos uma reunião em equipe, por uma hora nós discutimos este paciente de maneira igualitária, fono, TO, psico, avaliação neuropsicológica, e a gente vai fazer a hipótese diagnóstica. Depois de fazer a hipótese diagnóstica, como eu mostrei para vocês, a gente vai objetivar o tratamento, porque cada paciente é individual, cada paciente é muito diferente um do outro. E aí a gente dá a devolutiva para a família. Então, na minha opinião, hoje, este é como se faz o diagnóstico principal, tá? Não esquecer das coisas que vêm junto com o autismo, as comorbidades. Então, a gente tem muita criança que tem o diagnóstico de autismo e tem coisas que vêm junto com o autismo, né? Então, vocês estão vendo aí, 70% tem pelo menos uma comorbidade. TDAH, transtorno opositor desafiador, ansiedade, distúrbio do sono, deficiência intelectual, epilepsia, dislexia, quer dizer, entre outras, tá? Então, quer dizer, a gente tem que tratar o TEA e falar também que o paciente tem as comorbidades e tratar de fazer um tratamento específico para essas comorbidades. A maior revolução
do autismo nos últimos tempos é a intervenção precoce. Então, quanto mais rapidamente, quanto mais novo o paciente tiver, né? Quanto mais rápido nós fazermos esse diagnóstico, e eu acho que dá para fazer o diagnóstico por volta de 1 ano e meio, 2 anos. Tem gente que acha que dá para fazer antes, mas eu, Paulo Brenes, sou muito cético com relação a isso. Acho muito difícil se fazer um diagnóstico de autismo antes de 1 ano. Existem suspeitas, né? Se você quer suspeitar que o seu filho não acompanha, não olha, você pode fazer uma suspeita, mas fechar um diagnóstico antes de 1 ano e meio, 2 anos, é uma coisa extremamente difícil, complicada e sujeita a muitos erros, tá? E o tratamento tem que ser personalizado, quer dizer, ele tem que ser precoce, intensivo, quer dizer, não existe ainda uma receita de bolo exata para cada que você fala, não, isso aqui é o fundamental, isso aqui é o ideal, tá? Existe um tratamento que a gente fala que é não farmacológico, né? Que depende do neuropediatra, pediatra, geneticista e as outras áreas, né? Psicologia, fono, TO, fisioterapia, psicopedagogia, musicoterapia, nutricionista, educação física, dentista. Quer dizer, existem o tratamento que a gente fala que é não farmacológico e o tratamento farmacológico. E hoje em dia, a Sociedade Americana de Pediatria elege a risperidona e o aripiprazol como as primeiras medicações a serem usadas. Então, a maioria dos transtornos do espectro autista, que vocês vão pegar, ou que a gente preconiza, a gente usa o aripiprazol e a risperidona. Lembrando que não é medicamento específico para autismo. A gente usa esses antipsicóticos, de maneira geral, para tratar alguns sintomas do autismo. Quer dizer, não existe tratamento específico farmacológico para autismo. Quem falar que tem tratamento farmacológico não está correto. A gente usa essas medicações para tratar alguns sintomas do autismo. Se a criança é muito agitada, se ela se automutila, se ela se masturba, ou se ela tem muitas estereotipias, quer dizer, ou se ela tem distúrbios do sono, etc. Não existe uma medicação específica para autismo. Então, o que se usa mais é o aripiprazol e a risperidona. O que está muito na moda hoje em dia, e existem vários estudos científicos saindo, é o uso do canabidiol, certo? Então, muitos colegas já prescrevendo o canabidiol nos seus consultórios particulares, e o canabidiol está começando a entrar no meio universitário, mas ainda ele não é uma medicação que é completamente aceita por todos os pares. Existem muitos colegas que são contra o uso do canabidiol, né? Principalmente o uso do CDB junto com o THC, mas muitos colegas individualmente, né? E muitos trabalhos têm saído com o uso benéfico do canabidiol. Os pacientes, eles vêm ao consultório, né, hoje em dia, usando vários antipsicóticos como esse, dizendo assim, ó, doutor Paulo, eu não aguento mais, eu quero experimentar o canabidiol. Então, a gente usa o canabidiol como uma outra medicação qualquer que faz parte do nosso arsenal terapêutico hoje em dia. Então, é importante, vai fazer parte do arsenal terapêutico, mas ainda faltam trabalhos robustos, científicos para o uso dele. Vou falar um pouco de regressão também, tá? Porque existem alguns autistas que eles têm regressão, quer dizer, crianças que vão bem até 1 ano e pouco, e fazem uma regressão no desenvolvimento neuropsicológico. Não, meu filho era normal até 1 ano e meio, depois ele estagnou e perdeu algumas aquisições. Ninguém ainda sabe por que isso acontece. A gente imagina que tem alguma coisa metabólica envolvida, principalmente é questionada se não existe uma doença mitocondrial por causa disso, mas
isso não é uma coisa de consenso e a gente não sabe exatamente por que essa regressão acontece. O papel do pediatra nisso tudo. O papel do pediatra é fundamental, porque o pediatra acompanha todo o desenvolvimento neuropsicomotor da criança no primeiro e no segundo ano de vida. Se esse neuropediatra é atento, se ele, além de pesar e medir e cuidar das doenças infecto-contagiosas, ele se preocupar muito com o desenvolvimento neuropsicomotor, ele consegue fazer ou desconfiar se esse paciente tem TEA. E é ele, na minha opinião particular, que deve dar o start disso. Então, eu jogo no colo dos pediatras, talvez alguns estejam assistindo, que é papel deles fazer esse diagnóstico precoce. E aí a gente tem essa tabela que é o MCHAT, que foi desenvolvida para os pediatras e para as enfermeiras ou para qualquer profissional de saúde, que é uma triagem para tentar fazer um possível diagnóstico. Ela não fecha o diagnóstico, ela é um provável, ela é uma desconfiança e ela é uma maneira de encaminhar o paciente para um serviço especializado, tá? Aqui eu vou mostrar alguns vídeos, né? Porque os pacientes mandam vídeos para a gente, né? A mãe está desconfiada que é o paciente autista, a criança é pequenininha, e hoje em dia existe o celular. Então, as mães mandam vários vídeos para a gente, e às vezes, né, elas estão muito influenciadas pela mídia, por tudo, então elas estão achando que os filhos dela, por causa desses movimentos que vocês estão vendo, eles têm TEA. Eu estou falando sério isso, porque são vídeos que as mães mandaram para mim de pacientes que talvez, sabe, as crianças não têm nada, mas as mães elas ficam em dúvida se esses movimentos involuntários anormais, essas coisas, são autismo. Então, graças a Deus, existe isso aqui que chama celular. Ele pode ser ruim para muita coisa, mas olha aí, a mãe mandando esse tipo de coisa e mandando para o pediatra e mandando para o neuropediatra, por causa que a criança faz esse tipo de coisa. Não é porque a criança faz esse tipo de coisa que ela é considerada TEA. Ela não cabe dentro dos critérios A, ela não cabe dentro dos critérios B, e isso aqui não é um TEA nunca, isso são manias, estereotipias de criança na própria faixa etária. Então, muito cuidado, porque existe uma nuvem assim, dizendo, não, é autismo, é autismo, é autismo, e realmente você tem aqueles critérios que eu coloquei desde o começo, que são os critérios A, os critérios B, o C, o D e o E, para você falar, não, o paciente tem autismo. Bom, outra coisa que tem acontecido é que os autistas eles têm direitos específicos e eles têm direito a carro, às famílias a desconto de PVA, a viagens e benefícios, etc. E tal. Então, a gente também tem recebido muita gente que não é autista, que vem buscar um diagnóstico de autismo não sendo autista. Então, eles têm os direitos, isso é uma lei complementar, e eles têm todos os direitos, e a gente escreve e escreve que o paciente autista ele tem todos esses direitos cobertura de plano de saúde, essas coisas todas, e eles se beneficiam muito quando você fecha esse diagnóstico. Bom, então eu vou deixar aberto aí. Eu só queria mais uma vez agradecer a Ariadne, a APM de Santo André. Esta é a minha equipe lá do Aproximar, tá? Que foi a inauguração faz 2 meses atrás, né? Essa é a equipe enorme aí, que é uma equipe multidisciplinar, onde nós fazemos os diagnósticos de maneira multidisciplinar. E é isso. Então, vou deixar aberto aí para algumas perguntas aí e a gente pode começar a conversar um pouco. Obrigado. Excelente, Paulo, assim, nossa, muito esclarecedor, você realmente é bastante didático, seus alunos aí são privilegiados por ter você,
E eu gostaria de fazer uma pergunta, e se quem tiver interesse em fazer pergunta, pode abrir a câmera para perguntar. Se tiver com vergonha de abrir a câmera, pode perguntar de câmera fechada, não tem problema. É uma pergunta que é minha, particular, e com certeza muita gente deve ter a mesma dúvida. Os critérios A e B para fazer o diagnóstico precisam ser todos do grupo A mais todos do grupo B, ou alguns do grupo A e alguns do grupo B já fecha o diagnóstico? Alguns do grupo A e alguns do grupo B já fecham o diagnóstico. Tá, Alguns do grupo A e alguns do grupo B fecham o diagnóstico. Mas tem tá. que estar presentes os do grupo A, vou pôr aqui de E do novo para grupo vocês B? verem, tá? E também do grupo B, tá? Então, você tem que ter ambos os critérios, porque se você não tem, né, você não considera o paciente. Então, você tem o A e o B. Então, você tem que ter os critérios A e B para considerar o paciente com autismo. O A Perfeito. e o B. E Tá. além do ter o A e o B, você tem que ter o C e o D e o E. Quer dizer, os sintomas têm que estar presentes desde criança, os Uhum. sintomas têm que trazer prejuízo, né, ao paciente, e essas perturbações não podem ser explicadas por uma outra patologia. Então, por exemplo, a criança perdeu o pai ou perdeu a mãe, entra numa depressão profunda e começa a apresentar esses problemas. Isso não é autismo. Ou a criança tem uma deficiência mental muito importante, isso não é autismo, entendeu? Então, muito cuidado, porque o diagnóstico parece fácil, mas o diagnóstico não é fácil. E eu sempre recomendo, né, a avaliação hoje em dia que a gente faz, que é da equipe multidisciplinar. Depois que a gente começou a fazer diagnóstico multidisciplinar, né, que é esse diagnóstico que a gente faz, né, enfermagem, neuropediatra, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, a reunião em equipe e a discussão é uma coisa extremamente rica para todos, todos, todos aprendemos juntos, e aí sim a gente faz o diagnóstico final, né? Com aquela mesma, com aqueles mesmos critérios que eu coloquei para você, objetivando o tratamento individualizado de cada um, porque são pessoas, crianças extremamente diferentes, com comorbidades diferentes e tudo mais. Então, objetivando esse tratamento, e depois nós marcamos uma devolutiva com a família. E aí Certo. é um fechamento muito bom do diagnóstico. Quer dizer, isso permite uma troca entre fono, TO, psicólogo, o próprio médico. É uma coisa riquíssima, muito legal. E você acha que esse aumento exponencial de casos de TEA que você mostrou, né? Aquela curva exponencial, você acredita que hoje, de fato, o número é maior porque se faz mais diagnóstico, ou porque realmente tem crescido o número de aparecimento da doença? Não sei se eu fui clara na minha pergunta. Realmente tem aparecido mais a doença, ou nós temos feito mais diagnóstico, ou ambos? Ambos, por quê? Como existe uma avalanche dessa essa propaganda, é, todo mundo acha que é autista, etc. Então, a procura de um diagnóstico ela aumentou muito. Os casos que eram considerados leves, né, passavam totalmente desapercebidos, porque as pessoas têm inteligência normal, cognitivo normal, e eram só estranhas, um pouco esquisitas do ponto de vista social e introspectivas, e elas começaram a perceber, porra, será que eu não sou autista? Então elas foram procurar um diagnóstico, sim. Então, eu acho que muito desses casos que eram muito leves acabaram entrando nessa seara. Com essa propaganda extremamente grande do autismo também, os pediatras estão muito mais atentos à doença, os pediatras, e eles também estão mais atentos ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança,
nos primeiros anos de vida. Então, eles estão atentos para o contato social, para a linguagem, para a fala, coisas que talvez há anos atrás eles não eram tão preocupados e preparados para avaliação do desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social dessas crianças. Os pediatras mais antigos, né, vamos dizer assim, eram muito mais preparados e preocupados, principalmente com peso, crescimento, né, pondero estatural. E hoje em dia a gente estuda muito mais o desenvolvimento neuropsicomotor desses pacientes. Então, eu insisto que a grande chave aí é o pediatra. Existem hoje muitos diagnósticos errados ainda, né? Incorretos, e muitos autistas que eram considerados autistas primários, que não tinham nada, né? Verdade? Eles estão passando para outro grupo, na medida em que várias síndromes genéticas elas estão sendo descritas. Então, você viu inúmeros genes sendo descritos e inúmeras doenças genéticas sendo descritas. Então, existem vários autistas que não tinham É. diagnóstico genético anterior, que hoje em dia passam a ter um diagnóstico genético mais autista, que é um autismo secundário. Então, esse autista secundário que eu falei, que é por volta de 30% e 35%, a tendência desse número, na minha opinião, é aumentar e a gente tentar fazer cada vez mais um diagnóstico secundário mesmo, tentar procurar uma doença do que esse diagnóstico primário. Eu acho Mesmo que é bem mais difícil, né, o diagnóstico do autismo secundário, né? é difícil mesmo. E eles são em menor número. Mas, assim, nós temos que estar atentos a isso, porque, na minha cabeça, não é possível uma doença dessa não ter um diagnóstico genético, não ter uma explicação por que as crianças têm o transtorno do espectro autista. Eu acho que vários desdobramentos dessa doença vão acontecer. E por que que existe o nível um? Por que que existe o nível 2? Por que que existe o nível 3? Será que um dia vai ter genes específicos para quem é leve ou para quem é moderado e para quem é severo? Eu acho que vários desdobramentos e novos mundos nessa patologia, eles vão correr, porque não dá para se conformar hoje em dia simplesmente em fazer um diagnóstico, correr o tratamento. Eu sou uma pessoa que vou muito atrás de diagnóstico, entendeu? Eu sou um neuropediatra, eu gosto de tentar dar explicação para o pai e para a mãe por que que a criança tem a doença. Eu procuro bastante um diagnóstico antes de me conformar que é um TEA primário. Uma característica minha. É, mas eu acho que está certo. O certo é isso, porque senão é muito simplista, né? Muito simplista. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Podem deixar a timidez de lado, abrir a câmera. Alguém sabe o que que aquela paciente tem, essa aqui? Ah, Para achei que eu você tinha procurá-la. esquecido disso, estava quietinha aqui. Vou pôr ela aqui de novo, vamos ver se alguém Coloca, vamos ver. Tenho essa medo de paciente arriscar. aqui, alguém sabe? Vou dar a dica. Era uma criança Ela? normal até um ano e pouco, e aí perdeu as aquisições da mão e começou a fazer uma microcefalia progressiva. Alguém fala aí? E parece estereotipias, né? Ela perdeu o contato, assim. Ela não. A criança perdeu, né? Não, estou falando, é esclerose lateral? Não. Não, não. Não Ninguém vou sabe? arriscar. Neuropediatria é uma. Está longe da minha praia. Síndrome de Rett. Essa criança tem a Nossa, síndrome de Rett. que RETT. agora está bem alta, É, né? Muita síndrome de gente Rett. É uma pesquisando criança com agora, né? microcefalia Microcefalia. evolutiva e perde as aquisições. Essa criança era normal até 8, 9 meses, entendeu? E começou a fazer perda das aquisições. Se você for olhar,
no DSM-4 ainda estava como autismo, entendeu? Quer dizer, os DSMs eles têm evoluído, né? E na medida em que você estuda, e na medida em que a ciência avança em termos de neuroimagem também, a ressonância magnética e a genética, a gente vai possibilitando de fazer diagnóstico. O que não pode passar é isso, né? Uma família com três irmãos, né? Se você olhar as faces dele, é a mesma face, né? E aí passou desapercebido o primeiro, infelizmente, aí nasce um segundo com a mesma face, o pai não procura, aí nasce um terceiro, quer dizer, são três irmãos, uma patologia genética, né? Com diagnóstico de autismo, obviamente, e sem fazer uma investigação genética adequada, né? Com É certeza. Estou isso. vendo que temos psiquiatra aqui na sala, gostaria de fazer alguma pergunta, doutor Pode. Salim? Eu gostaria de fazer. Eu Prazer, tenho Salim. observado. Prazer é meu, Paulo. Obrigado pela aula. Observei aqui durante a aula que os medicamentos, né, que a gente usa, os antipsicóticos, eles têm um enfoque aí para tratar os sintomas alvos, né, vamos dizer assim. Isso mesmo. E dentro deles, né, surgiu o canabidiol, esse medicamento em específico eu tenho um pouco de receio, porque tem estudos que falam que pode gerar uma psicose, né, que é uma droga perturbadora, enfim, então eu fico com bastante cautela, né, para usá-lo, né? Você já usou E uma vez? não, nunca usei, Não. não. Já vi colegas falando que deu certo, mas eu mesmo fico com receio, né? Essa pergunta é Enfim, muito boa, Salinha. né? Vamos ouvir o doutor Paulo falar, porque, inclusive, o CFM, ele só formalizou a legalidade para a epilepsia refratária, né? O Certo. CFM. E o rol DNS ainda não reconhece. Então, sua pergunta é ótima. Vamos ouvir a experiência do doutor Paulo. Então, eu uso para alguns pacientes, eu uso o CDB puro sem o Uhum. THC, tá? Porque a Ah, gente tem as duas formulações, CDB e THC. Quando você usa com o THC, você pode ter esse surto psicótico que você está se referindo, né? isso. E é um risco, mas existem né, as formulações sem o THC e eu uso sem o THC. Mas presta atenção, existem colegas nossos, né, principalmente aí na Faculdade de Medicina do ABC, que usam com THC também, THC em porcentagem bem pequena, menos de 3%, com experiências particulares boas, certo? O Dr. Rubens, o Dr. Flávio, são pessoas que trabalham bastante com canabidiol e têm uma experiência muito grande e gostam muito de usar. Mas eu só uso o CBD puro, eu nunca uso com THC. Mas a experiência dos colegas são experiências individuais, mostram que existe uma melhora, principalmente na parte de atenção. Dizem um pouquinho com relação à cognição. Eles não melhoram muito a parte do comportamento, a agressividade, a automutilação, etc. e tal. Isso é uma opinião particular minha. E quando eu usei, a gente tem um efeito placebo, né? Porque as mães nos procuram para usar a medicação, porque os outros antipsicóticos não deram certo, principalmente Nunca como primeira opção, né, Paulo? nunca como primeira opção, nunca como. Entendi. Depois que usou, né, o aripiprazol, risperidona, Uhum. quetiapina, em doses adequadas, porque o grande erro dos psiquiatras e dos neuropediatras é não usar as doses adequadas das medicações, né? Então, depois que você usar a dose adequada, você tem uma outra ferramenta que é o canabidiol. Eu uso, mas a minha experiência é o seguinte: se esse feito placebo, porque o paciente vem te procurar, você prescreve a medicação,
ela funciona por alguns 2, 3 meses, mas depois eu acho que não tem mais o mesmo efeito. Você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Você tem que começar com dose pequena e depois você vai aumentando progressivamente. E ninguém sabe a dose correta ainda para o TEA, para o autismo. A gente sabe as doses, como a doutora Ariadne falou, que são as doses corretas para as epilepsias, que é de 10 a 20 miligramas por quilo por dia. Aqui a gente não sabe qual é a dose adequada para tratar esses sintomas alvos do autismo. É Entendi. isso aí. Beleza, obrigado. Professor. Imagina. Obrigada, Salim. Mais alguma Obrigado. pergunta, pessoal? Tem uma pergunta aqui no chat Fala. que se o diagnóstico pode ser feito depois de adulto também. Acredito que sim, como você falou, desde que os critérios sigam lá A, B, C, D. Então, um dos aumentos do diagnóstico é que há muito tempo, às vezes, nem existia esse diagnóstico no adulto, né? Praticamente, Sim, ninguém fazia diagnóstico. Os adultos estão procurando a gente, hoje em dia, principalmente os neuro de adultos, para tentar fazer diagnóstico. Então, os diagnósticos cabem, né? Os critérios cabem para o adulto e para a criança. Mas existe um aumento muito grande, né, de adultos procurando os psiquiatras de adultos, os neurologistas de adulto, para tentar formalizar um diagnóstico, sim. E o tratamento também vai depender do nível, né? Do nível de suporte. A gente também consegue falar que é nível de suporte 1, 2 e 3 para o adulto, né? Só que são diagnósticos que não foram feitos lá atrás, né? Por algum motivo, e que hoje em dia você acaba fazendo eles mais tardiamente. perfeito. Eu tenho muitos pais, né? E eu atendo os filhos, os pais trazem os filhos, você começa a anamnese, etc. Tal, você começa a conversar, você praticamente você fecha o diagnóstico, mas você tem um pai e uma mãe do lado, e a mãe fala, olha, ele é igualzinho o pai, né? Você Isso fecha o acontece diagnóstico do filho e do pai, né? isso acontece ao vivo e a cores ali, né? Você está fazendo o diagnóstico do filho e a mãe fala: olha, é filho do pai dele, o pai dele está aqui, é igualzinho a ele, entendeu? Aí eu sou neuropediatra, obviamente que eu não vou fazer diagnóstico de um adulto, mas a mãe já pede, já sai dali com encaminhamento, com certeza. Tá certo. Eu acho que vale a pena firmar um bom diagnóstico, porque vale a pena para os pacientes terem esse diagnóstico e eles vão ser beneficiados de muitas formas, com tratamento psicológico, fonoaudiológico, multidisciplinar, ou com o próprio tratamento medicamentoso de alguma possível comorbidade, alguma coisa assim, né? Porque às vezes vem, né? Que nem os psiquiatras falam, não, vem com ansiedade, vem com depressão, o cara está deprimido por causa disso. Quer dizer, você acaba tendo que tratar eles como um todo, né? É isso aí. Perfeito, excelente. Mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade. Bom, acho que então, respeitando o horário, né, a gente vai encerrar. A aula está gravada. Se alguém que participou, que entrou atrasado, que tenha interesse de guardar a aula para poder estar vendo depois, só me sinalizar que eu posso estar disponibilizando. Mais uma vez eu agradeço muito ao Paulo por ter nos agraciado com esse momento aqui que foi muito interessante, porque cada dia mais nós somos procurados, né, por familiares, por colegas, ou mesmo com pessoas das empresas que a gente presta serviço, questionando, né, como proceder para fazer diagnóstico, tratamento e para indicar terapias em locais que a gente de fato confia e de credibilidade, como os locais onde você indicou, onde você presta serviço e onde nós sabemos, né, que cada dia mais os profissionais da saúde estão se empenhando, né, em conhecer melhor o assunto. Então, foi um momento muito importante para todos os profissionais. Eu agradeço muito, mais uma vez, sua presença, Paulo, e por você ter aí disponibilizado. Entrou uma pergunta aqui, não estão agradecendo, estão elogiando, parabenizando pela aula. Então é isso, te agradeço muitíssimo, viu, Paulo?
e a Imagina. todos que participaram, né, depois de um longo dia de trabalho, ainda tiveram um tempinho aí para se atualizar. Tá bom. Eu que agradeço e fico à disposição. Se alguém quiser entrar em contato comigo, na Clínica Aproximar, no Hospital Brasil, ou mesmo no consultório, estou super à disposição. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos, viu? Boa Boa noite. noite, obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau. Você tem razão, né?